Olá, queridos, graça e paz, Lucas Agostinho aqui, mais uma noite, mais uma segunda-feira, nós estamos aqui no culto Tudo Novo, de novo, meu filho, toda segunda-feira, às 9 da noite, nós estamos aqui. Lucas, mas qual é o intuito desse culto toda segunda-feira? Simplesmente para abençoar a sua vida, e nós escolhemos a segunda-feira, porque é um dia estratégico, nós estamos aqui profetizando, no primeiro dia da nossa semana, porque não foi domingo, porque domingo é mais complicado, segunda-feira é bem mais fácil. Mas então nós estamos aqui dizendo que o seu restante de semana será uma semana abençoada. Sim, prepare-se para boas notícias da parte de Deus. Sim, prepare-se para boas notícias que virão ao encontro da sua casa, virão ao encontro da sua família. E nós queremos que será a melhor semana das nossas vidas. Eu estou crendo em uma semana extraordinária de Deus. Então, prepara o seu coração, prepara a sua expectativa, aumente a sua expectativa para o que Deus vai fazer essa noite aqui no nosso meio. Então, meu filho, já abra o seu coração, prepara aí, fica ligado, conecte-se com a gente aqui, conecte-se com esse ambiente, com o propósito, conecte-se agora com Jesus e vamos louvar ao nome de Jesus. Hoje tem uma palavra aqui revelada do pastor Enéas, meu irmão. Já pastor Enéas vai vir aqui para soltar um brado aqui. Então prepara teu coração aí, meu filho. Eu vou cantar uma música, pastor Enéas já vai entrar bradando aqui com o varão e vai ser forte. Vamos. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, e o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga no altar, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. E morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Bota força na voz, diga, levou sobre si. Vamos, vamos. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, diga esse nome, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, Jesus, Filho, seja exaltado, seja exaltado e engrandecido. Teu nome é santo.
seja exaltado e engrandecido. Uau! Teu nome é santo, 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 santo. E não há nada, não há nada, não, que a apague. A cruz me libertou, por isso livre eu sou. Teu sangue me salvou, por isso livre sou. Livre sou, livre sou. Recebo agora com muito carinho. Vem, pastor Enéas. Solta o decreto. Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Que você possa viver uma noite extraordinária em Deus, uma semana de bênção, de paz, de restituição, de adoração. Deixar uma palavra para os nossos corações. Salmos de número 46, versículo de número 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta palavra é uma palavra que vem ao nosso coração, trazendo certezas em tempos de impossibilidade. Se observa que o salmista começa com uma afirmação. Ele começa dizendo que Deus é, que Deus pode, que Deus tem, que Deus faz. E tendo um Deus que é, um Deus que pode, um Deus que faz, o salmista depois vai apresentar algumas possibilidades de algumas coisas que podem acontecer. Ele vai dizer que possivelmente, ainda que a terra se mude, ainda que os reinos se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que tudo saia do cronograma, ainda que tudo saia do script, ainda que tudo saia do controle humano, ele está dizendo que Deus continua sendo quem Ele é, um Deus imutável, que não muda por conta de circunstâncias, que não deixa de ser quem Ele é, porque alguma coisa saiu do controle, saiu da esfera. Ele vai afirmar que por ser quem Ele é, Ele continua estando aonde sempre Ele sempre teve. Ele vai dizer que Deus está no meio dela. Deus não está atrás, Deus não está na frente. Deus está numa posição aonde Ele tem o controle de tudo, aonde Ele tem a visão de tudo, aonde Ele tem a possibilidade de alcançar tudo em qualquer tempo. E eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Quem sabe diante de tantas impossibilidades, saiba que existe um Deus que é e um Deus que está. E sendo quem Ele é, Ele se posiciona onde Ele quer se posicionar. E nesta noite Ele está se posicionando dentro da sua casa, porque talvez
você tenha perdido o controle de tantas coisas, mas Ele está aí dizendo: eu estou aqui, acalma. Quando Ele estava dentro da casa de Lázaro, a morte teve que sair. Quando Ele entrou dentro da casa de Jairo, a morte teve que sair. Quando Ele entrou no meio do mar, o mar teve que se acalmar. O Senhor está liberando esta palavra para mim e para a sua vida. Em meio às circunstâncias, eu sou e eu estou. Eu sou e eu estou. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração, porque talvez ao longo desta semana, ao longo deste ano, tantas coisas vão sair do lugar, tantas coisas vão se apresentar para você com dificuldades e impossibilidades, mas quando tudo isto se apresentar, saiba que tem um Deus que é e que está no meio para garantir a sua vitória. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família e deixar esta palavra no seu coração. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor continua tendo o controle de tudo. O Senhor continua sendo o Senhor nos céus e na terra, e sendo quem o Senhor é, o Senhor pode ir aonde nós não podemos ir, fazer o que nós não podemos fazer. Então hoje, Senhor, vai aonde o teu filho não pode ir, vai aonde, Senhor amado, os nossos pés não podem nos levar e as nossas mãos não podem alcançar. Resolva todas as situações, joga por terra tudo aquilo que não provém de ti. Estabelece um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de cura, Senhor, em tempos de aflições. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Lucas Augustinho, meu irmão, meu querido, que bênção, que coisa linda, irmão. Eu digo sempre, você não é humano. Deus abençoe sua casa, irmão. Deus te mantenha esse homem incrível, esse dom que cura, que transforma. Parabéns, irmão. Juntos sempre. Meu povo de Deus, estamos nós aqui mais uma vez, eu aqui na mesa, com uma palavra dos céus para a sua vida. Eu estava aqui verdadeiramente delirando com essa história, com esse versículo que me ensina muito. É um versículo que quando eu iniciei meu ministério eu falava muito sobre isso, eu falava muito sobre essa passagem específica. Então relembrar isso me trouxe coisas maravilhosas no coração que eu preciso dividir com vocês hoje. Então o texto de hoje vai ser Mateus 14, 31 a 33. Diz assim: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aqui nós temos uma passagem extremamente famosa. A passagem onde Pedro anda sobre as águas, aonde um pouco antes disso Jesus faz o milagre da multiplicação de pães e peixes. Depois ele manda que os discípulos atravessem para o outro lado, que entrem no barco. E durante essa trajetória inicia-se uma grande tempestade. O texto diz que era por volta das 3 da manhã. Jesus olha aquilo e vai em direção aos seus discípulos, que estão extremamente assustados. Como tinha uma tempestade, eles não enxergavam. Eles viram um vulto vindo na sua direção. E o texto diz que eles ficaram apavorados. Só Pedro vai à frente e diz: se és tu, me chame para que eu ande sobre as águas. Aqui eu estou fazendo um resumo do meu jeito. Mas, resumidamente, Pedro se coloca à frente e fala: Jesus, se é você, mestre, faça que eu ande sobre as águas. E aí começam os primeiros ensinamentos dessa passagem, onde Jesus não tinha que provar nada. E ele fala: vem, Pedro. E o texto diz que Pedro começa a andar sobre as águas. E o que é muito louco, enquanto Pedro está focado naquilo dali,
no milagre que ele está vivendo, no sobrenatural, ele caminha sobre as águas. Mas quando ele deixa que as circunstâncias que estão ao seu redor, ventos fortes e mar revolto, a Bíblia diz que ele afunda imediatamente. E o que é mais louco, o texto diz, e Jesus estende a mão a Pedro. Algumas traduções falam imediatamente, mas todas dizem, estende a mão. Não diz que Jesus vai até Pedro. A Bíblia não diz que Jesus sai correndo até Pedro. A Bíblia diz, e Jesus estende a mão a Pedro. Então, peraí, eu só estendo a mão de quem eu estou próximo, de quem eu estou perto. Pedro estava andando ao lado de Jesus. Pedro deixou que as circunstâncias do vento forte, o mar revolto, fizessem esquecer quem estava andando do seu lado. Pedro esqueceu o que ele estava vivendo naquele momento. Eu, irmãos, pelo menos nunca andei sobre as águas. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. O pessoal que está aqui gravando comigo, alguém já andou sobre as águas? Eu acho que não. Tem o meu amigo Pedro Henrique. Você já andou sobre as águas, Pedro? Lá em Cascavel, nem Martinha. Irmãos, eu acho que aquilo dali é uma coisa que ninguém fez. E Pedro andou sobre as águas. O meu Pedro aqui não andou. A questão é a seguinte, meu querido. As circunstâncias externas não podem deixar você esquecer com quem você está andando. Não interessa o vento que você receba contra. Não interessa o mar revolto. Não interessa, interessa com quem você está andando. Cristo estende a mão a Pedro e o questiona. O texto é muito claro. O texto diz, e no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E o que Jesus diz a Pedro? Como é pequena a sua fé. E aí, quando ele volta para o barco com Pedro, eu imagino que andando sobre as águas, ele entra dentro do barco. Ele cessa os ventos, acalma o mar. E aí então, os outros discípulos, diz o texto, o reconhecem como Cristo. Meus queridos, quantas vezes nós estamos em meio a um milagre? Quantas vezes, vamos falar de uma forma profética, estamos andando sobre as águas, ao lado de Jesus, mas qualquer situação externa, qualquer vento, qualquer mar, faz a gente esquecer de tudo que a gente está vivendo. Faz a gente esquecer do milagre que a gente acabou de viver. Aqui Pedro, além de ele começar a andar sobre as águas, ele já estava andando sobre as águas. Então ele tinha recém vivido o milagre, estava vivendo o milagre, e ele esquece. As circunstâncias do natural sobressaem o sobrenatural. A gente esquece que Cristo está do nosso lado. Mas o que é o mais legal? A Bíblia diz que ele afunda e Cristo estende a mão, tirando ele das profundezas, levando ele em segurança até o barco. Então, meu querido, às vezes você acabou afundando. Às vezes as circunstâncias contrárias fizeram com que você esquecesse todos os milagres que você já viveu, que esquecesse que você andou sobre as águas, que esquecesse que Cristo está andando ao seu lado. Talvez as circunstâncias contrárias, elas fizeram com que você desanimasse, que em vez de você continuar nadando, você perdeu as forças e afundou. Às vezes você estava numa situação que você entendia que você estava indo contra tudo e todos. Você estava numa situação onde você entendeu que você foi abandonado. Eu não sei qual é a situação que você vive, mas o texto é muito claro. Mesmo Pedro afundando, mesmo a fé de Pedro dando uma diminuída naquele momento, mesmo ele deixando que as circunstâncias externas o fizessem esquecer, Cristo estende a mão, tira Pedro, volta com Pedro para o barco, em segurança, acalma os ventos, acalma o mar. Meu querido, não interessa o tamanho da tempestade, não interessa o tamanho das ondas do mar que você está enfrentando, não interessa nem se você afundou. O que interessa é que hoje Jesus está estendendo a mão para você, Jesus está te pegando e vai te levar em segurança para o barco. Jesus, ele pode acalmar os ventos, ele pode acalmar os mares, ele pode fazer o que ele quiser. Não existe tempestade que Cristo não possa verdadeiramente acalmar. Não existe. A grande questão é você trazer Jesus para o barco, independente da tempestade. O texto diz que Jesus volta para o barco, Jesus entra no barco. E aí então, cessa os ventos, acalma o mar. Então, se Jesus entrar no seu barco, não interessa a tempestade que você esteja inserido, não interessa as circunstâncias que você esteja inserido, não interessa o que a gente está vivendo, o que interessa é que Ele
pode parar tudo, Ele pode mudar tudo. Só que você precisa permitir, você precisa convidar Ele para vir para o barco. Você precisa muitas vezes ter a fé que Pedro teve quando pediu para andar sobre as águas. Você precisa se posicionar como Pedro. O correto era talvez ficar dentro do barco. Pensa comigo, se eu estou em meio a uma tempestade, qual que é o lugar mais seguro? Mesmo que eu estou no meio de um problema, é dentro do barco. Humanamente a segurança estava dentro do barco. Só que ali tinham alguns homens que permaneceram no barco e teve um que decidiu sair do barco. E aquele que saiu do barco viveu o sobrenatural de Deus. Aí a pergunta é, você quer ser como aqueles homens que podem dizer que viram alguém vivendo o sobrenatural? Ou você é alguém que quer viver o sobrenatural de Deus? Mas você pode estar dizendo, mas Tiago, depois Pedro afundou. Mas e daí? Ele viveu o sobrenatural. Ele andou com Cristo. Eu vou dizer de novo, eu nunca andei sobre as águas. Eu tenho uma inveja santa do Pedrão. O Pedrão andou sobre as águas. Então, meu querido, tem que entender o que você quer para sua vida. Você vai ficar na segurança humana dentro de um barco? Ou você vai ter a coragem de pedir a Cristo para viver o sobrenatural e andar sobre as águas em meio à tempestade? E o que é mais incrível? Se você acabar afundando, se por alguma circunstância aquele vento, aquele mar te assustar e você afundar, Cristo estará contigo. Ele estenderá a mão, te levará para dentro do barco, te deixará em segurança e vai acalmar tudo que está ao seu redor. Hoje é uma oportunidade dos céus, uma oportunidade para você decidir viver o novo, viver o sobrenatural e sair desse barco que você se encontra nesse momento. Nesse barco que muitas vezes te traz uma segurança que aos olhos humanos é o correto, mas você não vive o sobrenatural. Você talvez está vivendo como aqueles homens. Você só pode contar sobre pessoas à sua volta que vivem milagres, pessoas à sua volta que vivem o sobrenatural, porque eles tiveram coragem talvez de sair do barco em meio à tempestade, e você continua dentro do barco. Você continua apenas fazendo aquilo que te traz uma segurança aos olhos humanos, porque você não confia verdadeiramente em Cristo. Você não confia que você pode andar sobre as águas. Você não confia naquele que está te chamando para fora do barco. Hoje, Jesus está te chamando. E mais do que isso, Ele está disponível para estender a mão para você, independente da circunstância e da forma que você está vivendo. Ah, Tiago, mas é muito fácil, você fala desse Cristo e tal, mas como é que funciona? Talvez você não teve a oportunidade. Talvez você não teve a chance ou conhecimento de declarar esse Cristo que eu estou te contando aqui, esse Cristo do Evangelho, da Bíblia, esse Cristo que Mateus nos fala e todos os evangelhos nos falam, esse Cristo que estende a mão, esse Cristo que dá a oportunidade de você viver o sobrenatural, esse Cristo que não te abandona, que te leva em segurança para o barco, que entra no seu barco, que acalma o mar, que acalma os ventos. Esse Cristo está disponível para você. Você precisa apenas declarar isso. Você precisa aceitar Ele como o seu Salvador, como o único caminho. E hoje você vai ter essa oportunidade dos céus. Ele te trouxe nesse vídeo, Ele te trouxe nessa live, para que você possa ter a oportunidade de reconhecê-lo e aceitar. Mas às vezes você vai dizer, não, Tiago, eu conheço esse Cristo aí. Já quase andei sobre as águas, mas acabei me afastando. A circunstância, me magoei, me fizeram mal. Nossa, ei, querido, o filho pródigo sai de casa. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Só que ele volta. E quando ele volta, o que interessa é a festa que ele é recebido. Tudo bem, você pode ter saído de casa, você pode ter se perdido, mas hoje Cristo está te chamando para voltar para casa. Tu está tendo uma oportunidade de voltar para a casa do Pai. Então, eu vou ficar um minutinho intercedendo por você, para que você tenha a oportunidade ou de aceitar a Cristo, declarar isso, ou voltar para casa de Deus. Escreve aqui, se você está aceitando pela primeira vez e a única vez, eu aceito. E se você está voltando para casa, está voltando para os braços do seu Pai, escreve aqui, eu volto. Te dou um minuto para você tomar essa decisão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Jesus de glória, Jesus de misericórdia. Nós te agradecemos por toda a bênção, por toda a unção, toda a proteção. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nós e através de nós. Papai do céu,
eu intercedo pelos teus filhos nessa noite. Eu peço que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Esses filhos que nessa noite, nesse dia, se pronunciam, que aceitam e declaram a Cristo como seu Salvador e o único caminho. Eu te peço que escrevam o nome deles no livro da vida. E eu intercedo por esses filhos que decidem no dia de hoje voltar para a casa do Pai. Eu peço que receba eles, como diz a história do filho pródigo, com um grande abraço e gritando aos anjos dos céus: tragam vestes novas, o anel de ouro, pois o meu filho que estava morto volta à vida. Pai, eu declaro que esses teus filhos nunca mais saiam da tua presença. Eu declaro sobre a vida deles que eles tenham a fé e a coragem de Pedro para sair do barco, para viver o sobrenatural de Deus, para que eles tenham a humildade dos céus, que se eles acabarem afundando, ou se eles se encontram hoje em um buraco, afundados, que eles tenham a humildade dos céus para estender a mão a Cristo, para que saiam desse lugar, para que voltem do barco em segurança, que eles acreditem que Cristo pode parar todos os ventos, todas as tempestades. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje saíram do barco. Muitas pessoas hoje verdadeiramente chamaram Jesus para dentro do barco. Muitas pessoas declararam a Cristo. Muitas pessoas voltaram para casa. Isso alegra demais o meu coração e alegra o coração de Deus. Deus fez grandes coisas hoje e isso me deixa muito feliz. Antes da gente terminar, você que está assistindo a gente pelo YouTube, aqui ó, compartilha, curte, o sininho para você receber em primeira mão todo o material que eu e meu irmão Lucas Augustinho estamos preparando para vocês. Tem muita coisa nova, muita novidade, muita palavra dos céus para a sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu ministério. Não desista, Deus é contigo.